Quem é você quando ninguém está vendo, né? Quem é você quando ninguém está olhando, quando não tem câmera, né? Quando não tem nenhum holofote. É essa hora que verdadeiramente revelamos nossa identidade. Ou melhor, o que nós revelamos nessa hora é a nossa identidade. Tá? Então, quem é você quando ninguém está te olhando? É o que nós estamos estudando. Então, nós estamos falando sobre um Deus que tudo vê. Tudo será descoberto, né? Tudo está patente, né, diante dos olhos de Deus. O Deus que tudo vê é o ponto que nós começamos a falar na semana passada. Então, diante dessa circunstância, nós tendemos, como nós já temos frisado aqui, nós tendemos a manifestar uma qualidade melhor quando nós estamos sendo vistos pelas outras pessoas. E tendemos a revelar, né, fraquezas, ou seja, tendemos para o lado errado, tendemos uma conduta errada quando nós achamos que não tem ninguém olhando para a gente. Mas a verdade é que nós temos um Deus que tudo vê. Então nós nunca estaremos sem ninguém vendo a nossa pessoa. Então nós nunca estaremos totalmente sem ninguém olhar para a gente. Nós sempre teremos o Deus verdadeiro olhando para as nossas atitudes, vendo o que nós estamos fazendo. Então o Deus que tudo vê é baseado nisso que nós falamos um pouquinho, né, sobre esse Deus e sobre o que Ele faz. Depois tudo será descoberto também, falando a respeito de que Deus, ele vai fazer um acerto de conta, né? Então, o Deus que tudo vê nos revela um Deus que não somente vê, mas que também vai ter ações a respeito daquilo que viu. Então, baseado nisso, né, é o que nós estamos aprofundando. Mateus capítulo 10, né, e o verso de número 2, está dizendo: portanto, não os temais, pois não há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Então, tudo está visível, né, perante os olhos de Deus. Aí agora aqui surge uma questão: se tudo está visível aos olhos de Deus, então se tudo está visível aos olhos de Deus, por que existe ímpio que ainda está prosperando? E entendemos aqui o prosperar. Existem corruptos que ainda conseguem se dar bem financeiramente. Por que existe pessoas que fazem tanto mal para os outros, se existe um Deus justo que tá vendo, né? Por que isso ainda existe? E foi tema, né, como nós citamos aqui na semana passada, já foi temas em vários episódios bíblicos, e eu acho que é tema até hoje no coração de um justo. Às vezes pode subir essa certa indignação, né? A pessoa que é temente a Deus, que obedece a Deus, mas que de repente ela encontra, né, essa fragilidade de ver outras pessoas que andam totalmente errado, contrário à vontade do Senhor, e que ainda estão vivendo de uma forma melhor, né, tendo mais êxito. Então, baseado nisso, o salmista Davi, ele até falou, né, ele falou assim: Senhor, até quando, né, o ímpio vai ficar prosperando e o Senhor não vai fazer nada? Até quando, né, o justo sofre, padece e o ímpio está prosperando, o ímpio está crescendo? Né, o próprio profeta Abacuque. Então, quando nós olhamos para isso aqui, nós vamos ver de que parece que esse Deus que tudo vê, parece que ele não vê tudo, mas a verdade é que nós temos um juízo imediato e um juízo não imediato, e isso aqui está definindo tudo. Os olhos do Senhor que tudo vê, ele vai julgar todas as coisas, não vai passar impune aos olhos do Senhor, mas existe aquele juízo imediato e existe aquele juízo que não acontece imediatamente. Então isso aqui tem feito muita confusão na vida de muitas pessoas durante o tempo. Muitas pessoas desistem da caminhada, desistem da fé justamente por causa disso, porque não conseguem entender um Deus que executa o juízo imediato e um Deus que não executa o juízo imediato. Então a dificuldade de entender isso, a dificuldade de compreender isso aqui, vai nos fazer fracassar na fé, se a gente não compreender isso. Não é que Deus ele não está corrigindo, não está vendo, não. A verdade é que ele não está executando um juízo imediato, e isso faz com que pareça ser uma impunidade. Então nós vamos navegar um pouquinho sobre isso.
Tá? 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24, nós passamos de forma bem rápida, né, alguns desses pontos aqui, mas nós vamos frisar agora um pouquinho mais. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 24. Queria pedir que alguém abrisse e lesse, por favor. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Amém. O que nós temos aqui então? Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que outros só mais tarde se manifestam, numa outra versão, mas no fundo quer dizer a mesma coisa que nós estamos lendo ali. E aqui entra o fato do juízo imediato de Deus, e aqui entra o fato do juízo não imediato de Deus. Então o que o apóstolo Paulo está falando ao Timóteo, ele está trazendo um alerta, dizendo: olha, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros só mais tarde vai manifestar o juízo de Deus. O que isso aqui representa de uma forma bem clara? Existem pessoas que estão envolvidas no pecado, que estão enroladas no pecado, mas de que isso não é, Deus não traz uma punição imediata. Sabe onde nós mais vemos isso? Pasmem os irmãos, mas é a grande verdade, dentro das igrejas. Líderes religiosos, tá? Líderes religiosos envolvidos em pecado, envolvido no meio de tantas e tantas iniquidades, e às vezes eles continuam lá como se nada acontecesse, Deus ainda usando alguns deles por causa da misericórdia de Deus para com o povo. Um dos exemplos que nós temos na Bíblia é o que? O profeta Eli. O profeta Eli é o que libera uma bênção de oração na vida de Ana, amém? O profeta Eli, ele estava com a vida toda torta, tanto que a liberação da bênção de Deus para a vida de Ana, o filho, era o filho Samuel que viria sentar no lugar do profeta, no lugar do sumo sacerdote. Por quê? Porque ele estava errado, porque a casa dele estava uma bagunça. Então, por a casa dele estar uma bagunça, Deus levantava agora Samuel, mas Deus levanta Samuel como bênção na vida de Ana, proferida em resposta pela boca de Eli. Então, mesmo errado, Deus usa ele para poder fazer, mas a punição é certa. Deus ele está tratando com indiferença? Não, Deus está tratando de exatamente da maneira, só que Deus está estabelecendo tempo e executando juízo não imediato na vida de Eli. Aí, que a sentença vai chegar, vai. Então uma das coisas que a gente não pode de maneira nenhuma pensar de que Deus ele está sendo passivo. Não, Deus nunca é passivo. Tá? A verdade de Deus, ele é justo e executa juízo com exatidão. Deus não trata ninguém com passividade. Deus não deixa nada impune, nada fica impune aos olhos de Deus. Então Deus ele é um juízo extremo perfeito. Agora existe algo em Deus que nós cremos ser a misericórdia de Deus, que às vezes ainda dá uma oportunidade para que a pessoa se arrependa. Agora, quando Deus não executa um juízo imediato, então Deus está mostrando misericórdia para que a pessoa possa se arrepender. Aí nós vamos para um exemplo na Bíblia. Vamos lá, no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu queria pedir que alguém lesse, por favor. Aqui nós temos um exemplo bíblico de um juízo certo, absoluto, mas que ele não acontece imediatamente, como poderíamos esperar. Eva, ela come do fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela não morre imediatamente e fisicamente. Vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu ao seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para comer-se. Amém. Olha o que é que nós estamos vendo aqui. Existia uma ordem estabelecida de Deus para que não comessem daquele fruto. Qual era a ordem de Deus? Dessa árvore você pode comer de toda a árvore que está no jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou da ciência do bem e do mal, dessa árvore vocês não devem comer. Então é estabelecido por Deus para que o homem não comesse. E aí nós temos a informação de que Eva vai lá, fica olhando a árvore desejada, e ela fica analisando, e ela acaba comendo e ainda dá ao marido, e os dois comem, e os dois eles pecam e eles desobedecem a Deus,
e a sentença de Deus, certamente no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então não coma para que não morra, só que aparentemente ela não morreu. Agora, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui a misericórdia de Deus. E nós podemos notar a misericórdia de Deus nos versículos de número 22 ao 24. Eu queria pedir que alguém lesse, por favor. Olha a misericórdia de Deus agindo e mostrando de que mesmo a punição de Deus, por causa do pecado, da desobediência, Deus ainda estende a mão de misericórdia. E nós vamos analisar nesse texto aqui como que Deus age para que eles não sejam condenados de uma vez, para que eles tenham tempo de arrependimento. Vamos ler o texto então? Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que se estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. O seguinte... Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomada. E pode ler o seguinte também. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Agora presta atenção aqui, olha para mim. Por que Deus tira o homem do jardim do Éden? Por quê? Para ele não comer. Mas muitas vezes a gente olha para esse episódio e a gente pensa que Deus está punindo. Na verdade, a expulsão do jardim do Éden é uma ação de misericórdia da parte de Deus. Porque se o homem ficasse lá no meio do jardim existia a árvore da vida, a árvore que comia e nunca mais morreria. Só que se Adão e Eva comessem naquele estado, eles continuariam separados de Deus, viveriam eternamente, mas eternamente num estado de condenação. Aí, para não estarem nesse estado de condenação, Deus fala: não, vamos tirar daqui para que eles não comam e não vivam eternamente. Ou seja, a misericórdia de Deus tira ele daqueles lugares, para que eles consigam alcançar a misericórdia, através de uma porta aberta de remissão de pecado que vai vir através de Jesus, do sangue de Jesus. Então o que Deus está fazendo ali é uma ação de misericórdia. Então Deus não pune imediatamente para que o homem não seja condenado. E Deus, uma ação de misericórdia, ainda tira eles do jardim do Éden, para que eles não corram o risco de comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente num estado de separação de Deus. E aí depois de expulsar, Deus faz mais o que ainda? Deus ainda coloca querubins lá, não é? Não é isso que nós lemos aí no texto, versículo de número 24? Deus coloca lá para poder fechar o caminho, para que o homem não voltasse para lá, de maneira nenhuma. Deus então estabelece uma ação para quê? Para proteger o homem. Então a misericórdia de Deus, que está punindo o homem vai pagar pelo pecado dele. Existe a sentença, né, toda estabelecida, o homem vai pagar pelo pecado dele. O homem morre espiritualmente separado de Deus. Então tudo que nós vemos aqui é uma ação de misericórdia de Deus. Mas ele não morre fisicamente de imediato, mas a partir daquele momento a morte física ganha autoridade, ganha poder, e aí passam-se os anos, eles vão morrer logo mais à frente, depois, né, de já dar início, né, a toda a geração dos seres humanos, de toda a descendência dos seres humanos. Mas antes disso, eles estão punidos sim, mas uma ação de misericórdia de Deus não estabelece um juízo imediato. Então mesmo que morrem, eles não morrem exatamente na hora que comete o pecado, não morrem fisicamente, embora a morte física é uma condenação pela desobediência da parte de Deus. Então quando nós olhamos para isso aqui, nós estamos vendo o que então? Um juízo não imediato da parte de Deus. Estabelece juízo, sim ou não? Sim. Mas estabelece imediato? Não. Por quê? Para um tempo de arrependimento e misericórdia, para um tempo para que a pessoa venha reconhecer a ação que teve, a atitude que teve e se volte para os pés do Senhor. O erro, e nós estávamos numa visita ontem e estávamos até comentando sobre isso. Muita gente está envolve no pecado de tal maneira que não consegue mais desgarrar do pecado. E muitas pessoas estão envolvidas no pecado, por quê? Porque Deus não pune imediatamente. Mas a verdade é que se Deus punisse imediatamente, a pessoa morreria sem direito a perdão, morreria totalmente condenada. Agora, quando Deus dá oportunidade, e aí em vez de aproveitar essa oportunidade para o bem, muitas pessoas aproveitam para o mal. Por quê? Pecou,
traiu a família, traiu a esposa, ou traiu o esposo e não perdeu a família. Aí continua tudo bem, o relacionamento está tudo bem. Pecou contra a obra de Deus e não perdeu o ministério, não foi exposto, não teve ninguém, descobriu, não aconteceu nada. Aí o que muitas vezes acontece, a pessoa continua nesse pecado. Aí ela continua pecando. Um dos exemplos que a gente tem é onde? É quando Deus visita o povo de Israel lá no Egito, que vai tirar o povo das 10 pragas. A primeira praga acontece, aí Faraó fica com medo, mas depois ele vê que alivia a praga, o que ele faz? Tranquilo. Aí vem a segunda, tranquilo. A terceira, tranquilo. Ele está tão enrolado no pecado, tão enrolado no coração endurecido, que ele não consegue enxergar a misericórdia de Deus agindo. Então, ele peca a primeira vez, ele desobedece a primeira vez, Deus dá misericórdia, Deus tem misericórdia, Deus dá um tempo. Mas aí quando chega na 10ª praga, aí não tem jeito mais. Aí na 10ª praga está sentenciado. Então muitas pessoas têm vivido isso, enrolado no pecado, não se conserta, Deus está dando oportunidade, porque Deus não puniu imediatamente. Ministerialmente acontece, no casamento acontece, na nossa vida com Deus acontece. Quantas vezes pecamos contra o Espírito Santo, andamos errado contra o Espírito Santo, e o Espírito Santo continua usando, de forma maravilhosa, continua nos dons e tal. E aí depois a pessoa volta para o mesmo tipo de pecado, aí o Espírito Santo continua usando ainda, aí depois a pessoa volta, só que chega uma hora, irmão, que já não dá mais. Aí o coração já está tão endurecido, tão envolto no pecado, que já não consegue mais se posicionar. Aí já não gera mais arrependimento, já não gera mais uma mudança de vida, porque ficou sem vergonha, a gente costuma dizer. Está tão enrolado no pecado que perdeu a vergonha, perdeu o brilho, perdeu a presença do Espírito Santo. Aí o que é? É uma vida longe dos caminhos do Senhor, uma vida que vai cada vez mais se afastando e distanciando do caminho. Se não for misericórdia do Senhor, irmão, não tem como. A pessoa não consegue voltar, não consegue se posicionar. Então, essas pessoas que muitas vezes a gente viu, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que de repente não acontece, tá? De repente uma pessoa não sai do centro da vontade de Deus e parte para o mundão, então não é assim que acontece não. Quando isso acontece, não pode saber que existe ali algumas coisas que foram desconectando, até o ponto onde a pessoa desprezou mesmo a ação do Espírito Santo, porque Deus é misericordioso, irmão. Deus não vai estar aqui, irmão, você aqui cheio da presença de Deus e na unção, uma vida santa diante de Deus, aí de repente uma fraqueza vem, bate na tua porta e pronto, e o Senhor não vai fazer nada. Não, sabe o que o Senhor faz? O Espírito Santo toca, convence, traz arrependimento, confronta. O Espírito Santo está ali agindo, usa a pessoa, usa a palavra. Agora, o endurecimento contra essa voz do Espírito Santo, o envolvimento novamente com o pecado, vai distanciando, endurecendo o coração, deixando duro e afastado da presença do Senhor. Então, é isso que acontece quando nós não entendemos, quando Deus ele não exerce um juízo imediato para nos dar uma oportunidade e nós, em vez de aproveitar essa oportunidade, nós continuamos numa vida de pecado, ignorando, achando que Deus não está punindo, que Deus não está vendo. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não cair nesse erro. Não é porque não aconteceu nada de que Deus não viu e de que Deus não está punindo, de que Deus não vai estabelecer juízo. Amém? Então tem que ficar bem claro para a gente isso. Outro exemplo pode ser encontrado também na carta à igreja de Tiatira, ao Apocalipse, quando o Senhor repreende uma mulher que é chamada de Jezabel, nesse texto, Apocalipse capítulo 2, versículo 21 e 23. Queria que você abrisse a Bíblia e lesse, por favor. Apocalipse capítulo 2, versículo 21 ao 23. Essa mulher aqui, provavelmente, tem um sentido de revelação, um sentido simbólico. Tá? Não entendemos necessariamente como uma mulher que estava, mas como uma entidade, um espírito, uma ação. Tá? Entendemos nesse sentido, tratando de Apocalipse, livro das revelações, entendemos com maior proveito, dessa maneira. Então eu queria pedir que alguém lesse, por favor, Apocalipse 2, versículo 21 e 23. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que a farei endurecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Amém? Olha a clareza desse texto em relação ao que nós estamos falando. Por que Deus não mata imediatamente?
Por causa da misericórdia. Por que Deus não fulmina, né? Ia ser, de repente, serviria de alerta para muitas pessoas. Não é isso? Deus fulminar, você pensou, irmãos, Deus começar a exercer igualzinho fazia lá igualzinho ele fez no início da igreja, em Atos dos Apóstolos, quando nós vimos lá Ananias e Safira, né? Ananias e Safira pecam, chega diante dos apóstolos, é fulminado na hora. Aí muita gente fala assim, se os líderes de hoje em dia fossem daquela maneira. Não tem nada a ver com líder. Aquilo tem a ver com uma ação de Deus para aquele tempo, para o início da igreja. Então aquela ação era destrutiva pelo propósito de Deus. Então o que Deus estava fazendo? Então por aquela necessidade Deus estabelece então esse juízo imediato para mostrar, para servir ali de princípio por causa da grande obra que ele estava iniciando ali, fazendo. Então por causa dessa ação houve essa necessidade, Deus viu-se necessário ter essa atitude, Deus agiu dessa maneira. Mas não quer dizer que Deus não está vendo e está estabelecendo juízo. Então o que nós lemos aqui nesse texto é exatamente isso. Deus deu tempo para que se arrependesse. Deus deu tempo e Deus dá tempo diariamente para arrependimento. Então não é que as suas atitudes, quando ninguém está vendo, o pastor não viu, não teve punição, não teve isso, nada mudou, todo mundo te trata do mesmo jeito. E o inimigo, irmãos, ele é astuto, ele vai tentar nos fazer ter relacionamento com o pecado. O inimigo vai tentar fazer com que o nosso caráter não seja mudado. Ele vai tentar fazer com que o nosso comportamento não seja mudado perante o Senhor. Então aquilo que é errado precisa ser mudado, não tem como. Aquilo que é errado na nossa vida precisa ser moldado, precisa ser tratado. A gente não pode continuar com uma vida, um comportamento que é contrário aos princípios de Jesus e continuar levando eles de maneira como se nada tivesse acontecendo. Não, tem um comportamento errado, mesmo que Deus ainda não te fulminou, dê glória a Deus e aproveite a oportunidade de mudança. Ou está esperando ser fulminado para mudar? Depois for fulminado, não tem como mudar mais, ele já foi. Então, qual é o comportamento? O comportamento tem que ser, aproveita o tempo que não teve punição para poder se arrepender. E não fique preocupado, mas Deus tem que estabelecer juízo. Não, Deus sabe o momento certo de fazer. Então não é nosso papel julgar ninguém no sentido de condenação. É nosso papel, amém? Presta atenção, é nosso papel o quê? Julgar uns aos outros em amor, como nos ensina a palavra. O que é julgar uns aos outros em amor? É analisar a vida do irmão, tentar ajudar o irmão, se o irmão tiver com uma conduta errada. Isso sim nós devemos fazer. Analisar se a conduta é certa ou errada de um irmão, para quê? Para alertar ele. Mas agora nunca de sentença. Deus, o Senhor tem que punir, o Senhor tem que trazer, o Senhor tem que tratar porque ele está assim, está assado. Não, Deus sabe a hora de tratar. Qual é o nosso pedido? Nosso pedido é de misericórdia. Nós somos intercessores. Nós somos, irmãos, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Nós somos chamados para um ministério de restauração. Nós não somos chamados para punição, não. Nós somos chamados para interceder para o povo, para ministrar o evangelho. Nós somos ministros de reconciliação do povo com Deus. Então não tem essa de estabelecer juízo, não. Nós somos ministros de reconciliação. Aí Deus, ele estabelece e ele trabalha da forma que ele quer. Então olha os detalhes disso aqui, Dei tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que próximo a de cama, eu coloco a de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Então não precisa ninguém ver. O pastor não precisa de ver para que Deus te corrija. O líder não precisa de ver para que Deus estabeleça uma sentença e corrija você. Não. Deus, ele está sondando mente e coração. Ele vê onde ninguém pode ver. Então muita atenção a isso. E o Senhor vai dar a cada um segundo as vossas obras. Então o primeiro ponto que nós devemos observar aqui é esse. O primeiro ponto é exatamente esse. Deus, ele está sondando, ninguém viu, mas Deus sabe exatamente tudo que está. E ele não vai deixar passar impune. E o segundo não existe injustiça que Deus não vai tratar. Então fique despreocupado. Tem muita gente que perde a fé, perde a esperança, porque Deus não age em favor dela contra outra pessoa. Meu irmão, deixa nas mãos de Deus. Então, se uma pessoa te persegue, te machuca, te pisa e tal, deixa Deus tratar com ela. Amém? Então nós temos que crer exatamente que Deus vai dar a cada um segundo as nossas obras. Deus, ele vai nos recompensar. Amém? Então longanimidade não é impunidade.
Então, por Deus ser um Deus longânimo, muita gente está entendendo e pensando que Deus ele não pune, de que Deus não é um Deus que vai punir. Irmão, se a Bíblia fosse mais clara, eu não sei como seria possível ser mais claro a respeito de um Deus que vai exercer juízo. Tem alguma forma de ser mais clara a Bíblia? Não tem. E por que algumas pessoas insistem em dizer que Deus não vai fazer isso? Irmão, se Deus esmagou o próprio Filho dele na cruz do Calvário para estabelecer juízo, por que Deus não vai fazer isso? Há uma outra passagem na Bíblia também que fala que Deus ele não poupou os anjos que pecaram contra ele. Irmão, os anjos que pecaram contra Deus foram punidos. Quanto mais nós que negarmos o sacrifício poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem essa conversa de impunidade, irmão, não tem essa conversa não. Se negarmos os caminhos do Senhor, seremos punidos. Se nós não atentarmos para o sacrifício de Jesus e viver de acordo com o sacrifício de Jesus, e como é possível isso? O nosso coração é mau, é se arrependendo todo dia, é voltando para Cristo todo dia. Se nós andarmos segundo a nossa vontade, para onde nós vamos andar? Para o buraco, para a perdição sempre. Aí agora, quando nossos olhos voltam para Cristo, e essa é a beleza da Bíblia Sagrada, né? A Bíblia Sagrada ela revela a nossa condição de pecador e de que nada a gente pode fazer para nos salvarmos. Você não pode fazer nada, eu não posso fazer nada, Davi não pode fazer nada, Isaías não pode fazer nada, ninguém no antigo Abraão não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada. Por que não pode, pastor? O que você está falando? Exatamente, Moisés não pode fazer nada, porque se eles pudessem ter feito alguma coisa, Jesus não tinha necessidade de vir, certo ou errado? Mas por ninguém ter podido fazer nada, ter tido autoridade para fazer nada, para salvar a si mesmo e para salvar as outras pessoas, a necessidade de vir Jesus, o justo. E aí ele vem então para dar salvação. Então a Bíblia nos revela que nós somos incapazes de agradar a Deus. Essa é a grande revelação. A segunda revelação da Bíblia, dentro desse entendimento, é o quê? É de que existe um caminho. E quem é esse caminho? O próprio Senhor Jesus. Então eu não posso fazer nada, mas Ele pode, e Ele vem. E aí a terceira revelação da Bíblia é o quê? A terceira revelação é de quem nós tornamos quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Então entendemos a nossa condição de não poder fazer nada, de que sempre vamos andar contra a vontade de Deus. A carne, a nossa estrutura física é inimiga de Deus. Então se você quer saber um inimigo de Deus, não é o diabo, é a nossa carne que é inimiga de Deus. Temos inimizade contra Deus. Temos inimizade contra Deus. E aí quando nós olhamos, então nós vamos ver que Jesus ele é o caminho para nos tirar dessa condição. E nele nós tornamos uma nova criatura, onde não há separação entre nós e Deus. Nada pode nos separar se nós estivermos em Cristo Jesus. Não há condenação se estivermos em Cristo Jesus. Mas agora, o que Deus ele exerce juízo e justiça. Agora, a verdade é, Deus ele não fica procurando pessoas para punir. As pessoas estão punidas por causa da conduta maligna, por causa da influência do pecado, por causa da conduta contra a vontade de Deus. Amém? Então, quando Deus age com longanimidade, quando o castigo não vem de imediato, isso não quer dizer que está tudo impune, que não está acontecendo nada. Amém? Vamos lá, Tiago capítulo 2, versículo 13. Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ok, bem entendido, é bem claro. Olha o que o texto está dizendo. Agora temos que entender isso aqui. O triunfo aqui vamos atentar para esse texto. Deus disse que antes de trazer o juízo dá tempo para haver arrependimento. Não foi essa base que nós falamos aqui? Então, baseado nisso, ou seja, uma das razões para que o juízo não seja imediato é a misericórdia divina. Então, Tiago, o irmão do Senhor Jesus, afirmou que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós temos que tirar o entendimento de que o quê? Ela procede o juízo para que esse não seja necessário, para que não haja condenação. E é esse o tempo que Deus está dando. Então, quando nós entendemos isso aqui diante de Deus, nós vamos então desfrutar desse tempo, a longanimidade de Deus, o tempo que Deus ainda não executou o juízo, para quê? Para arrependermos e mudarmos, e alcançar misericórdia em quem? Em Cristo Jesus. Então, quando nós conseguimos compreender isso, entender isso, irmão, nós vamos ter um discernimento claro de que é longanimidade e não é impunidade, porque Deus vai tratar com todo tipo de pecado. Isso a Bíblia é bem clara a poder afirmar.
Então, quando nós compreendemos isso aqui, fica bem mais claro. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, ela nos dá uma oportunidade para que não seja necessária a execução desse juízo. Amém? Então, de uma forma bem clara, nós vimos isso dentro da palavra de Deus. Mas quando a misericórdia é desprezada, o juízo certamente se manifestará. Eu quero fazer uma ênfase aqui, irmãos, tá? Deus, ele não vai deixar pecado sem punição. Todos os pecados serão punidos. Agora, o que vai acontecer com os justos, os justificados que estão em Cristo Jesus? Cristo vai pagar o pecado nosso. Então, é isso que acontece. Não é que Deus vai olhar para a gente e falar: você aceitou Jesus, então tá, eu vou ignorar os seus pecados. Não, os seus pecados já foram pagos na cruz do Calvário, por isso que não há necessidade. Não é Deus ignorando, não, alguém já morreu no seu lugar, alguém já morreu no meu lugar. Amém? Então, o tempo de misericórdia de Deus, olhando para a longanimidade, olhando para o punimento não imediato, nós vamos ver então que Deus está dando um tempo para que as pessoas se corrijam, para que as pessoas se posicionem. Então fica tranquilo, se você vê alguém pecando e tal, não pense que Deus está tratando de qualquer maneira, não. Deus, ele está tratando e ele vai tratar, e ele às vezes está dando só uma oportunidade para que haja uma mudança de postura. Independente de as pessoas se arrependerem ou não, o que determinaria juízo imediato ou posterior. Independente, né, de as pessoas se arrependerem ou não, o que determinaria juízo imediato ou posterior. Se houvesse arrependimento, o juízo seria, né, só posterior ou não. As Sagradas Escrituras ensinam que Deus julgará o segredo dos homens. Romanos capítulo 2, versículo 16, por favor. Todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu Evangelho. Amém? Olha essa declaração. No dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens. Então, qual é o texto? Qual é a ênfase aqui? No dia. Isso significa o quê? Que vai chegar. Certo ou errado? Não é e se... Não, é no dia. No dia. Vai chegar esse dia que Deus vai julgar o segredo dos homens. Então vai ter ali. E aí é nesse dia. Por isso que eu disse, é nesse dia que nós então estaremos justificados ou não. Quem tem Cristo Jesus estará justificado, porque Cristo Jesus já pagou o pecado. Quem não tem Cristo Jesus será condenado, porque não aceitou. Amém? Por isso a necessidade de Jesus, por isso que Jesus é o centro da igreja, por isso Jesus é o centro do evangelho, por isso que ele é a ênfase daquilo que nós pregamos, porque sem ele ninguém se chegaria até Deus. Ele é o único caminho, né? Ele próprio diz: eu sou o quê? Eu sou o caminho. E quando ele coloca o caminho, quer dizer que não há outro. Aí ele continua, né? Eu sou a porta, eu sou a vida. Ninguém vai a Deus se não for por intermédio de Jesus. Ninguém vai a Deus se não for por intermédio de Jesus. Por quê? Porque revelando o segredo do coração dos homens, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o próprio Senhor Jesus se coloca no nosso lugar, e por ele se colocar em nosso lugar, nós temos vida nele. Por nós aceitarmos o sacrifício dele, nós seremos justificados. Então os nossos pecados, eles não vão ficar impunes, eles terão punição. Só que a punição, ela já foi derramada, a ira desceu sobre Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Os segredos dos homens serão julgados. Isso implica que eles sejam primeiros revelados, antes de receberem a manifestação do juízo. Mais do que reputação, devemos manifestar caráter, aquilo que devemos ser aos olhos de Deus, mesmo que ninguém mais nos veja. Amém? Então, quando nós entendemos isso aqui, fica bem claro para nós, né, qual deve ser o nosso comportamento. Devemos viver conscientes de que Deus sempre nos vê e o que somos, devemos ser por causa dele, não dos outros. Isso aqui é a chave, tá? Muito importante. O que você é, você não deve ser para agradar ninguém, você não deve ser para agradar o pastor, você não deve ser para estar bem no meio da congregação, você deve ser por causa de Deus, você deve ser por causa dele, entendendo de que ele está vendo tudo, então todas as nossas ações devem ser por causa dele. E isso vai mudar sim a forma de lidarmos com a tentação de pensarmos na reputação e não no caráter.
Quando nós entendemos isso aqui, vai mudar. Nós vamos começar a olhar de uma forma diferente, falando, não importa se não tem ninguém vendo, é questão de vida ou morte. Inclusive eu partilhei um vídeo esses dias no Instagram que falava exatamente sobre isso. Quando nós entendemos o pecado como questão de vida ou morte, nós vamos lidar com ele de uma forma diferente. Se você é alérgico a camarão, se alguém te oferecer camarão, você sabe, se comer camarão você corre risco de morrer, você vai pegar? Não. Você vai olhar e falar assim, é questão de vida ou morte, eu não vou pegar. Se você é alérgico a qualquer outro tipo de situação, se alguém te oferecer, você vai pegar? Fala, não, para mim é questão de vida ou morte. Então se eu vou morrer, eu não vou pegar. Então nós temos que lidar com o pecado da mesma maneira. Se nós olharmos para o pecado e entendermos, olha, é questão de vida ou morte, eu não quero. É questão de vida ou morte para mim. Se eu pecar, eu vou morrer, eu não vou pecar, eu não quero morrer, eu quero continuar vivendo em Cristo Jesus. Então esse deve ser o nosso entendimento. E quando nós lidamos dessa maneira, fica mais fácil. Primeiramente por amor, mas também por profundo temor e senso de responsabilidade. Esse deve ser os sentimentos que nos levam até Cristo e nos mantém em Cristo Jesus. Nós devemos segui-lo primeiro por amor, nós devemos entender que Ele nos amou e aceitar esse amor dele, mas também por profundo temor e senso de responsabilidade. Primeiro, nós somos parecidos com Cristo, nós temos que transparecer Cristo Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele diz o quê? Que nós somos luz, e se uma luz está acesa, ela tem que resplandecer, então nós temos responsabilidade. Ele diz também que nós somos sal. Se o sal não tiver características de sal, qualidade de sal, ele serve para alguma coisa? Serve para nada, serve para ser pisado, na verdade, e jogado fora. Então, quando a gente consegue entender essa nossa responsabilidade, o comportamento vai ser mudado, ou tende a ser mudado. Então, entendendo que Jesus está nos vendo, mesmo que ninguém está vendo, nós devemos nos posicionar, entendendo a responsabilidade que a gente tem. E presta muita atenção nisso aqui, irmãos. Os espíritos malignos, o mundo das trevas, o império das trevas, ele nos enxerga. Ele nos enxerga, e quando mesmo ninguém vendo, ele está olhando, aí você está ali temente a Deus e honrando a Deus, você está ganhando autoridade sobre os espíritos das trevas. Aí tem muita gente que quer buscar autoridade na campanha de oração, mas não tem uma vida de obediência a Deus. Aí quando está sozinho, faz o que dá na cabeça, Faz o que dá na cabeça quando está sozinho. Mas agora, quando está sendo visto pelos outros, aí não, tem um posicionamento diferente. Olha, os espíritos malignos também estão nos vendo. Assim como Deus está vendo, eles também estão nos vendo. E caçando legalidade, tá? Então nós precisamos ter atenção a isso aí. Temos senso de responsabilidade. Quem nós somos, o que nós estamos tendo? Temor a Deus por causa do castigo, por causa do juízo de Deus. Então vamos lá. Deveríamos estar mais preocupados com um caráter nobre e rico do que com uma boa reputação. A popularidade pode ser alcançada muito rapidamente, mas o caráter nobre é produto de anos de treinamento e disciplinas divinas. É uma frase desse Smith, algum nome bonito aí que eu não vou nem pronunciar. Esse nome bonito aí, depois leia o nome de Jesus. Então, o que nós temos aqui de muito interessante? A conclusão desse estudo aqui, entendermos de que o caráter, aquilo que nós revelamos, é a verdadeira essência nossa. Tá? Então, se você tem tido dificuldade no particular, quando ninguém está vendo, se você tem tido dificuldade de manifestar quem você manifesta no meio dos outros, então cuida da sua vida. Vai para os pés de Cristo, porque Deus ele tem e está dando oportunidade. Se você é de ministérios que serve para a gente, serve para nós, líderes que estamos aqui firmes na igreja. Se você está na igreja, está tendo um ministério, está fazendo, está acontecendo, Deus está usando, mas o teu caráter ainda não é um verdadeiro caráter cristão, tenha cuidado. Se as suas atitudes, se a sua vida não puder ser transmitida aqui, como nós estamos vivendo hoje, na época da dificuldade, uma dificuldade absurda por causa de tantas e tantas coisas, da gente manter privacidade. Não tanto se fala sobre isso. As empresas estão loucas atrás de dados das pessoas, para quê? Por causa de publicidade, por causa de tudo mais. Então as pessoas querem saber. Então privacidade hoje está um caos, e todo mundo lutando por elas. Inclusive há grandes e grandes punições nos juízos diariamente a respeito de invasão de privacidade. Irmão, e o negócio é tão sério, presta atenção aqui, o negócio é tão sério com isso,
Que se a pessoa invadir, igual teve um hacker recentemente aqui, que invadiu um site, esse negócio do Benfica lá, o clube de futebol Benfica, como é que fala? Denunciou algumas ações ilícitas, só que ele invadiu privacidade. Sabe o que aconteceu? O cara foi preso, o cara está respondendo julgamento. Ele invadiu o lugar, tornou público um erro, fraude, né, que eles estavam cometendo e tudo, mas ele está sendo punido por ter invadido privacidade, porque não pode. Então a privacidade é muito. Agora vamos prestar muita atenção. Se a nossa vida, irmãos, não puder ser explanada num telão desse na frente de todo mundo, a gente não pode estar se considerando cristão. Se a nossa vida não puder, irmão, eu não estou falando de ter uma vida que não comete, você não comete nenhum tipo de pecado, não é isso. Mas agora, qual é o teu comportamento quando tu comete pecado? Aí imagina aqui, coloca a tua vida aqui, está passando um telão, ninguém vai poder te julgar. Lembra de Jesus? Lá quando Jesus chega, eles pegam uma mulher adulterando, eles expõem a vida dela. Olha, essa daqui estava ali pecando e tal. Aí o que Jesus fala? Tá, vocês querem fazer o quê? Querem exercer juízo? Então quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então a gente está imaginando esse cenário aqui, a vida exposta ali. Aí acontece o seguinte, hoje você vai e falha, conta uma mentira, nega alguma coisa e tal. Tudo bem, tá? À noite você vai orar, tá passando tudo ali. Perdão, Senhor, hoje eu menti e tal, bonitinho. Aí dá no dia seguinte, você volta a cometer o mesmo pecado. Aí dá no dia, você volta a cometer o mesmo pecado. No outro dia também. O que está acontecendo? É o caráter que está corrompido. E aí precisa de um tratamento. Para quê? Para que não seja uma coisa contínua que nos leva continuamente e nos envergonhe diante de Cristo. Aí agora, imagina, jogou ali no telão. Tem um episódio que eles narram a respeito de Martim Lutero. Se é verdade, eu não consigo provar para os irmãos. Mas o pessoal fala muito, diz que um dia um inimigo acusando ele. E aí ele estava num período de oração, inclusive. Ele estava num período de oração e uma mão começou a escrever na parede assim, ó. Olha, você é isso e aquilo, começou a acusar ele. Você fez isso, fez aquilo contra Deus. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim, diabo, espera aí um pouquinho. Você esqueceu disso aqui, ó. Foi acrescentando lá. Eu fiz mais isso, mais aquilo outro. Mas eu já confessei esses pecados para Jesus e Jesus já me perdoou. E eu abandonei esse tipo de pecado. Então não tem mais o que causar acusação contra a minha vida. Então, irmão, se a nossa vida foi jogada no telão, você pecou no dia, mas se arrependeu, não voltou a cometer aquele pecado mais. Se você está lutando e se posicionando dia a dia, você está com caráter cristão e manifestando a glória de Deus. Agora o problema é quando a nossa vida não pode ser, se as pessoas descobrirem a tua vida, elas vão abandonar a igreja. Se as pessoas, você é um líder da igreja, se as pessoas descobrirem, as pessoas não vão te respeitar mais como cristão. Se for exposto a tua forma, a tua conduta, ninguém mais vai te aceitar como homem de Deus ou mulher de Deus, ninguém vai mais acreditar na sua vida como cristão. Irmãos, tem muita coisa que não precisa nem ser exposta. Tem muita coisa que basta começar a viver junto. Basta você passar uns dias junto com a pessoa começa a se manifestar. Basta uns dias com a pessoa, você perde toda a tua vida. Basta você viver um dia cada de alguém que, se você não tiver uma conduta, em alguns casos acaba perdendo ali. Por quê? Irmãos, a verdade é que a gente acaba revelando aquilo que está cheio no nosso coração. Então, nós precisamos ter muito cuidado. A reputação não te garante nada. O reconhecimento ministerial, o reconhecimento dos homens não vai te garantir nada. A única coisa que vai garantir é uma vida diante do altar do Senhor Jesus. Uma vida aquilo que você é no meio dos outros, você é também no seu particular. Você tem um caráter, você luta, você zela pelos princípios de Cristo Jesus sobre a sua vida. Então isso é que nós devemos ter. Deveríamos estar mais preocupados com um caráter nobre e rico do que uma vida boa, uma vida, né, com boa reputação. A boa reputação não vai nos garantir nada, embora nós aprendemos que precisamos de uma boa reputação. Até porque se não tivermos boa reputação é porque o caráter está totalmente corrompido mesmo, porque já ficou feio o negócio. Então nós precisamos, não se deixe enganar pela boa reputação, tá? Não se deixe mesmo enganar pela boa reputação, mas lembre, né, de que mais profundo que a boa reputação é um caráter segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós fechamos assim esse estudo. Quero orar pela tua vida, agradecendo a Deus por este tempo e que o Senhor Jesus nos fortaleça nele, nos dê um firme alicerce, nos ajude a estar firmado e alicerçado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Em todos os princípios do Evangelho. Vamos orar? Amém? Queria pedir a Diaconisa Vânia que orasse ao Senhor.
encerrando o nosso culto, entregando tudo nas mãos do Senhor. Sim, meus irmãos. Te louvamos, Pai. Sim, Pai. Te agradecemos por esta noite, por esta Obrigado, oportunidade que Senhor estamos aqui Jesus. aprendendo, Senhor, Sim. a Tua palavra, onde estamos sendo fortalecidos, edificados, Senhor. Glória a Estamos Deus. crescendo em conhecimento, nós somos Amém, gratos a Ti Jesus. por tudo. Pai, em nome de Jesus, nós queremos cada dia, Senhor, estar mais próximos de Ti, Que assim aprendendo seja. mais de Ti. Senhor, nos dá essa sabedoria, continua dando sabedoria e direção ao Teu Filho, que está trazendo a Em palavra. nome de Senhor, Jesus. guardando a Tua palavra, que possamos guardá-la na tapa do nosso coração e que possamos Em viver uma nome vida de Jesus. de integridade, uma vida de compromisso e de santidade, de caráter realmente diante do Senhor. Que assim Todos seja. os dias, Pai, nos ajuda em nome de Jesus. Nós te louvamos Que assim e te seja. agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito no nosso meio. Amém. Amém, Jesus. Sendo as mãos que possam de receber, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Se está terminado nosso culto, não saia sem cumprimentar todos os